Bom, irmãos, eu quero cumprimentar a todos, em nome de Jesus, né? Louvar a Deus por estar participando desse momento aqui de culto com os irmãos, e dizer também para os irmãos que, a partir de hoje, não haverá mais confusão quando convidar o pastor Paulo para orar, né? Eu encerro hoje a minha participação aqui na Igreja Batista de Aquidabã como pastor interino, né? Hoje é minha última participação. Nessa semana já os irmãos estarão dando posse ao pastor, e eu quero desejar muito sucesso, né? Que Deus abençoe muitos irmãos, abençoe a igreja, e que, né, Deus seja realmente com os irmãos, e que seja um ministério abençoado, né, o ministério do pastor Ronaldo, juntamente com a Igreja Batista aqui em Aquidabã. Eu, como disse um dia brincando lá embaixo com o pastor Sungni, né, pastor Tamir, eu disse: olha, acho que o seu pastor vai passar mais rápido por aqui, né? Acho que o pastor relâmpago, né? Então, acho que tive um tempo muito curto. Cheguei a questionar, quando vim para cá, dizendo o seguinte: não sei exatamente o que eu vim fazer aqui, né? Até porque, quando cheguei aqui, conversando com a diretoria no dia que conversei, já tinha um pastor que viria, né? O pastor que viria pregar no domingo seguinte, com vista ao ministério. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu não sei se a minha presença aqui acrescentou alguma coisa aos irmãos, mas eu quero dizer que para mim foi muito importante, foi muito bom essa participação com os irmãos aqui, né? Algumas respostas que eu precisava, e Deus com certeza me trouxe aqui para me dar essas respostas, e eu recebi essas respostas de Deus aqui juntamente com os irmãos. Então eu agradeço muito a Deus por ter, né, me conduzido também a esse tempo aqui, e agradeço aos irmãos que talvez nem sabendo, mas foram também instrumentos de Deus para me abençoar e para me ajudar também, né, na tomada de decisões. Eu talvez não tenha condições de estar aqui no dia da posse. Eu cheguei a dizer isso para o Eliseu: se eu vier, vai ser uma passagem rápida, porque eu dou aula no seminário às quintas-feiras, e nós tivemos algumas quintas-feiras já esse ano de que não tivemos aula, né? Tivemos alguns feriados, também retiro de pastores e tal, e outras questões, e agora em junho nós teremos dia 12, né? Vai ser a abertura da Copa no Brasil, será feriado. Na quinta seguinte, dia 19, é feriado, né? 19 de junho, feriado de Corpus Christi. Então, eu estou com dificuldade, porque nós temos algumas matérias, né? Alguns alunos que inclusive se formam e precisam da gente passar o conteúdo, que eu dou aula na área de teologia, que precisam de passar por concílio e tal, e precisam do conteúdo da matéria, e talvez nós estamos já atrasados lá com a disciplina, com a matéria, devido a feriados e falta de aulas, e se faltar mais uma quinta, seria mais 2 seguidas depois. Então eu estou com grandes dificuldades para estar aqui na posse na quinta-feira. Então, se eu vier, realmente vai ser uma passagem rápida, porque eu não vou poder deixar de estar lá no seminário, mas se não vier, os irmãos saibam do porquê, né, realmente de eu não estar aqui. Mas, de qualquer forma, como eu já disse, desejo, né, que o Deus abençoe os irmãos, e que os irmãos tenham muito sucesso, e que sejam muito abençoados nesse ministério. É o meu desejo de todo o coração, tá bom? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. E eu vou ler a partir do verso 21 até o verso 28. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Mateus capítulo 15, 21 a 28.
Evangelho de Mateus, capítulo 15, 21 a 28, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. E uma certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, disse Jesus, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Estamos hoje comemorando o Dia das Mães. Quero também aproveitar para parabenizar, todas as mamães presentes aqui nesta manhã. Deus continue abençoando, nesta tarefa tão importante, que na verdade é um ministério, Deus concedeu a você, mulher, de ser mãe, e de cuidar de filhos. A minha palavra aqui nesse texto, e eu quero deixar uma palavra especialmente para você, mamãe, que está aqui nesta manhã, e o texto aqui fala exatamente de uma mãe. O texto nos mostra uma mãe que estava muito aflita, enfrentando uma luta muito grande na sua casa, especialmente com a sua filha. E ela então resolve buscar Jesus Cristo para que Jesus pudesse resolver e solucionar o seu problema. A experiência dessa mulher, ela deixa algumas lições importantes para as mamães aqui nesta manhã e para todas as mamães no mundo inteiro. Afinal de contas, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita justamente com o propósito de nos ajudar, de nos orientar, e nós temos palavras para pais, palavras para patrões, para filhos, empregados. A Bíblia, ela é rica e ela tem ensinamentos profundos para todos nós, para todas as áreas, para todas as pessoas. Em qualquer situação, nós encontramos na palavra de Deus a orientação. E aqui nós temos uma palavra também para nós, todos nós cristãos, mas especialmente para as mamães. E eu gostaria de dizer algumas coisas que eu posso ver aqui nesse texto. A primeira delas é que uma mãe nunca deve desistir dos seus filhos. Nunca deve desistir. Nunca deve desistir. Por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o problema que ela esteja vivendo, juntamente com o seu filho, atravessando na sua casa. E nós estamos hoje vivendo dias difíceis, momentos difíceis. Sabemos que as drogas têm invadido hoje os lares, as casas. Temos visto reportagens diversas de mães passando problemas difíceis, muito difíceis com seus filhos. Eu não sei a causa, o porquê daquela jovem estar sendo oprimida por um demônio. Não sei se o problema foi desobediência, não sei se o problema foi envolvimento com... A verdade é que diz que aquela mulher chegou ali a Jesus e ela disse: Senhor, tem compaixão de mim, porque a minha filha, ela está sendo dominada, ela está sendo oprimida por um demônio. Esta é a palavra que aquela mulher chegou. O texto diz que chegou aquela mulher, ela chegou perto
e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. E às vezes, infelizmente, alguns jovens, algumas pessoas hoje, elas são dominadas por demônios, porque elas permitem isto. Permitem isso. Nós sabemos que, por mais que às vezes a mãe ensine, por mais que a mãe passe os ensinamentos, fale, aconselhe, dê toda a orientação, todo o conselho, lute, ainda assim, alguns filhos preferem ouvir, às vezes, o conselho do mundo, a voz do mundo, e às vezes acabam entrando em situações complicadas, difíceis, e às vezes de domínio mesmo de Satanás. Nós sabemos que um filho hoje, vivido e dominado, por exemplo, pelo vício do crack, é algo terrível, é muito difícil, é uma situação muito complicada para as famílias, principalmente para a mãe, é uma luta muito grande, e nós sabemos de algumas que às vezes caem na tentação até de desistir dos seus filhos, que preferem até que eles sejam presos ou até mesmo mortos, porque acabam se livrando do problema vivendo. Mas aqui nós encontramos uma mãe que estava enfrentando uma luta muito grande mesmo. Não sei quantos já tiveram experiência de ver alguém endemoniado, mas é algo terrível. E aqui eu não sei que tipo de domínio exatamente estava acontecendo sobre aquela filha, mas a mãe chega ali para Jesus e ela grita, e ela pede, e ela clama, e o texto aqui mostra que algumas pessoas disseram: olha, mande essa mulher embora, ela vem fazendo muito barulho atrás de nós. Mas o texto nos mostra que ela permaneceu. Jesus vai dialogar com ela ali, e ela vai permanecer firme na sua palavra e no seu desejo de ver a cura, de ver a libertação acontecendo na vida dela. E ela chegou a dizer: não tem problema, aqui entra a questão, nós não temos tempo para detalhar todo o texto aqui, tem algumas questões importantes aqui, quando Jesus fala aqui, entra na questão dos cachorros, e ela diz: olha, eu sei, mas até mesmo os cachorrinhos, não importa, eu quero uma migalha que seja, mas eu quero ver a minha filha liberta. E isso prova de que essa mãe não abria mão de ver bem a sua filha. Você, mamãe, eu não sei aqui se alguma mãe está enfrentando luta em alguma área aí com seus filhos. Talvez não esteja, mas quem sabe possa vir a enfrentar. Nenhum de nós está livre de passar por situações complicadas, difíceis, no relacionamento com os nossos filhos. Não importa o que aconteça, uma mãe nunca deve desistir de seu filho, de sua filha, nunca. E nós encontramos na palavra do Senhor o exemplo de Deus, e nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo: olha, pode até ser, mas ainda que isso é difícil, mas ainda que uma mãe desista de seu filho, Deus nos dá o exemplo dizendo: eu nunca abandonarei vocês. E se Deus nunca nos abandona, também não devemos nunca abandonar aqueles a quem amamos e a quem Deus nos deu para cuidar. A segunda palavra que eu deixo aqui é justamente acerca de Jesus. Jesus tem solução para tudo. Jesus é maravilhoso. Não existe na Bíblia, nos Evangelhos, nenhuma pessoa que procurou Jesus apresentando a Ele um problema que não tenha encontrado a solução. Existem pessoas que não aceitaram a solução ofertada por Jesus, como por exemplo, no Evangelho de Marcos, aquele jovem rico que procura Jesus,
muito infeliz, querendo salvação, querendo encontrar solução para a sua vida, e aí Jesus disse para ele o que ele tinha que fazer, e o texto diz que ele não aceitou, e ele voltou triste para o seu caminho. Mas todas as pessoas que procuraram Jesus, e colocaram diante dele os seus problemas, e que quiseram resolver os seus problemas, e que aceitaram a orientação dada por Jesus, todas as pessoas saíram satisfeitas. Todas as pessoas encontraram nele a solução, a esperança, o resultado, seja ele qual for. Por isso nós vamos encontrar Jesus curando pessoas em várias situações. Vamos ver Jesus libertando várias pessoas, vemos Jesus fazendo grandes maravilhas. João chega a dizer que se tudo que Jesus fez fosse colocado em papel, seria impossível, a gente ter lugar para guardar tudo aquilo, todas as maravilhas realizadas por Jesus. Jesus tem a solução para tudo o que nós precisamos, inclusive para a opressão demoníaca, inclusive para alguém que esteja dominado por demônios, e nós sabemos que os demônios existem, e eles estão aí, e eles estão atacando e atacam mesmo, e se for preciso, eles derrubam mesmo a família, eles atacam mesmo os filhos, mas se isso vier a acontecer, se isso estiver acontecendo na sua casa, mamãe, acredite em Jesus, coloque Jesus, busque Jesus. É possível que talvez alguém tente impedir de fazer isso. É possível que às vezes as circunstâncias tentem impedir que você faça isso. Porque aqui nós vamos ver que as circunstâncias ali, questões diversas, inclusive de cultura, uma série de questões nós poderíamos destacar aqui, tentavam impedir que aquela mãe chegasse até Jesus e que recebesse de Jesus o benefício, a cura. Mas aquela mãe persistiu, e ela não abriu mão de ouvir uma palavra de Jesus, de colocar diante de Jesus a sua situação. E Jesus, a Bíblia diz que Ele não rejeita ninguém. Aquele que vem a mim, de forma alguma, será lançado fora, Ele mesmo disse. Por isso, a terceira palavra que eu deixo aqui é da fé. Tenha fé, mãe. Tenha fé em Jesus. É preciso buscar Jesus, é preciso colocar diante dele, mas colocar mesmo com fé, fé verdadeira. É preciso acreditar que ele pode, que ele é capaz. O próprio Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Quando a Bíblia diz tudo, é tudo mesmo. Então não importa. O problema é que muitas vezes as pessoas não acreditam mais que é possível. Não tem mais jeito, acabou, a situação está complicada, desistir, não tem como chegar mais lá. E Jesus vai dizer: olha, mulher, que seja feito conforme você quer. Você é uma pessoa de fé. Você enfrentou problemas, você enfrentou aqui lutas, você enfrentou barreiras, você não levou em consideração questões raciais, questões culturais, mas você acreditou mesmo. A sua fé foi uma fé verdadeira. Você foi até o final. E seja feito então conforme você quer. E o texto diz que a partir daquele momento, exatamente, diz o texto, que aquela filha ficou curada. Ficou curada. Que Deus abençoe você, mamãe, nesse seu dia. Não conheço aqui todas as mamães, não sei o que exatamente
você está passando, que você está enfrentando na sua casa, com seus filhos, talvez até mesmo os filhos dos seus filhos, mas quero dizer, que a palavra de Deus ensina que você não deve desistir, jamais, jamais desistir do seu filho. Jamais faça isso. Não se esqueça de que Jesus está de braços abertos, convidando a todos: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas é preciso ter fé mesmo, acreditar mesmo, não chegar até Jesus de qualquer jeito, duvidando, achando, quem sabe. Não, acredite, é possível. Deus abençoe, mamãe. Oremos. Senhor, te agradeço de coração pela oportunidade desta manhã, pelas homenagens que já vimos aqui. Obrigado pela vida dessas crianças preciosas, maravilhosas, filhos queridos que o Senhor, ó Deus, deu a essas mães para educá-los, para criá-los no caminho do Senhor. Ó Deus, sabemos que é possível que algumas mães aqui estejam enfrentando problemas, ou que algumas mães que hoje têm os seus filhos vendo-os aqui à frente, cantando, fazendo coisas tão bonitas, talvez no futuro possam vir enfrentar também lutas com seus filhos. Mas que a Tua palavra, Senhor, possa estar no coração de cada mamãe aqui, e que nunca se esqueçam de que a palavra do Senhor nos orienta a permanecermos firmes, a não abandonarmos os nossos filhos, e a colocarmos sempre diante do altar do Senhor, sabendo que o Senhor tem a solução sempre. Basta que acreditemos, que tenhamos fé no nome do Filho do Senhor, no nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Obrigado, Pai, abençoe esta igreja, agora no seu novo ministério, que começa a partir da próxima semana, Senhor. Que a mão do Senhor esteja estendida aqui, e que os planos do Senhor se concretizem aqui, sempre na vida desta igreja, e que essa igreja continue sendo, ó Deus, uma agência do Senhor aqui neste lugar, e que ela pregue a Tua palavra, não apenas aqui, mas conforme nos ensina a palavra e o Senhor, que possam pregar no mundo todo, até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.